Bem, boa tarde a todos. Vamos hoje dar continuidade, tá bom, pessoal? Aquele assunto que nós viemos trabalhando antes da resolução do quiz, tá bom? Então, tem algumas coisas aqui que, se você não lembrar, fica à vontade para perguntar, tá certo? E, na sequência, a gente vai continuar falando do mesmo tema, só que acrescentando mais algumas informações que também são importantes aí para essa parte sobre cálculos químicos, ok? Então, sem mais delongas, na página 116 do livro de vocês, tem um tópicozinho lá chamado volume molar, certo? O que que se trata esse tal de volume molar? Antes de eu falar do volume molar, vamos relembrar uma coisa. Ó. Na aula passada, a gente falou, explicou para vocês sobre uma coisa chamada de massa molar, tá certo? E aí, para quem não lembra, a massa molar, ela é a massa em gramas a cada 1 mol de quem quer que seja, tá certo? Então, a gente conversou um pouquinho a respeito disso. Eu expliquei para vocês como é que é possível encontrar esse valor facilmente usando uma tabela, né, que é a tabela periódica, e você vai lá, tem os elementos todos até então conhecidos, e você tem os valores, tem os números de massas a cada 1 mol. Na verdade, o que você tem lá é a massa em Dalton, né, que é a massa dos átomos. Só que a gente, quando admite 1 mol de quem quer que seja, automaticamente aquilo ali pode ser interpretado como a massa em gramas. De forma que, se, por exemplo, ó, você quiser saber, né, só relembrando, ó, um átomo, um átomo de nitrogênio, certo? Um átomo de nitrogênio, ele tem massa atômica igual a 14, ou seja, ó, a massa atômica do nitrogênio é igual a 14. 14 o quê? A gente não coloca 14 gramas, certo? Se você estiver falando de massa atômica, você fala que ele tem 14 Daltons, que eu represento pela letra U. Mas supondo que você tenha exatamente 1 mol de nitrogênio, então aqui você vai ter a chamada massa molar, certo? Então, ó, a massa molar do nitrogênio é 14 gramas a cada mol, ou seja, se eu tiver só um átomo, eu tenho 14 Daltons para o nitrogênio. Se eu tiver 1 mol de nitrogênio, aí você diz que são 14 gramas, mas porque você está considerando a quantidade equivalente a 1 mol, tá certo? Aqui na química é muito importante, é necessário, na verdade, que vocês dominem o conceito do mol, que você sabe manipular. Por que isso? Porque tem uma série de situações que, para você seguir adiante, você tem que saber trabalhar com o mol, tá bom? E isso vale para esse ano, vale para o ano que vem, e assim por diante. Tem várias situações que vocês vão ter que usar o conceito de mol. O que não é nada difícil, se a gente parar para pensar que nós não estamos estudando isso de forma tão aprofundada, tá bom? Então, essa aí é a revisão super rápida do que foi discutido na última aula antes do quiz, certo? E agora, a gente vai, agora sim, vamos conversar um pouquinho sobre uma coisa chamada de volume molar. O volume molar, ele está lá na página 116 do livro de vocês, certo? Então, assim, de maneira bem simples, porque o livro ele traz muitas informações, só que, assim, indo bem direto ao ponto. O que é o volume molar? Você pode simplesmente dizer o seguinte, que esse tal de volume molar é, como o próprio nome sugere, o volume de um gás, e aqui faço uma observação. Eu posso ter volume para líquidos, tá? Eu tenho volume para sólidos também, mas de forma bem específica, o volume molar, ele só se aplica a gases. Inclusive, a gente tem que estabelecer as condições que esse gás se encontra, porque caso contrário, você não vai ter como definir exatamente o volume em 1 mol, que é exatamente o volume molar. Então, fica aqui a observação.
Tudo que eu estou falando agora sobre volume molar só vale para substâncias no estado gasoso, certo? Tem que ser um gás, tá bom? Então, volume molar é o volume de um gás a cada 1 mol desse gás. Nas CNTP ou STP. E aqui a gente tem duas siglas, tá? Se eu falar de CNTP ou de STP, nós estamos nos referindo às condições em que o gás se encontra. O que significa CNTP e o que significa STP? Então, CNTP é conhecido na química como condições normais de temperatura e pressão. Então, aqui, ó, CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Aí a sigla ficou assim exatamente por conta da primeira letra aqui, ó, CNTP, tá certo? E o que seriam as condições normais de temperatura e de pressão? A gente tem um valor para essa temperatura e para essa pressão, que corresponde, né, a 0 graus Kelvin, né, e a pressão de 1 atm, no caso da CNTP. Mas STP muda um pouquinho, tá? STP do inglês vem de standard, né, que é padrão, traduzindo. Então, você tem standard, temperature and pressure. Aí você tem padrão de pressão e temperatura. Resultado, aqui você vai ter também situações de pressão e temperatura padronizadas. Aqui é temperature e pressão, certo? Aí vem lá do inglês, né? Standard é padrão de temperatura e pressão. Mas por que a gente tem esses dois valores? É porque é o seguinte, dependendo das condições que você estiver utilizando o seu gás, o volume molar, ele vai ter um valor específico. Por exemplo, no caso das CNTP, se você tiver um gás nessas condições, a gente diz que o volume a cada 1 mol é exatamente 22,4 litros, que é o valor utilizado com mais frequência, tá certo? Não é o valor exatamente 100% fiel, mas a redundância seria isso, né? CNTP, o volume molar é igual a 22,4 litros, e nas STP, que a gente não usa muito, tá? Dificilmente se coloca essas condições aqui, chamadas de STP. O volume molar, ele vai ser igual a 27, aproximadamente 27 litros, tá certo? Tem um valor exato, não é, não, perdão, desculpe, não são 27, é 22,7, tá? Então, veja que são bem próximos, na verdade, não tem uma discrepância tão grande, mas a gente acaba usando mesmo SNTP. Então, o volume molar é o volume de um gás a cada 1 mol desse gás, seja nas condições normais de temperatura e pressão, ou então nas condições padrão de temperatura e pressão, ok? Para dar um exemplo de vocês como é que a gente aplica isso, eu separei aqui, lá na página 117, uma questãozinha, né? Que é a questão de número 21, e aí ela pergunta o seguinte: qual seria o volume ocupado por uma massa de gás oxigênio, cuja massa molar, ele já colocou a massa molar para a gente, ó, 32 gramas por mol, igual, né, a 48 gramas nas CNTP. O que eu tenho aí? Eu tenho algumas informações que eu preciso para responder aqui a minha questão, tá? A saber, ó, primeiro, ele quer que você determine o volume. Então, qual o volume? Eu não sei. O volume de oxigênio, não sei, certo?
Qual o volume de oxigênio correspondente a uma massa de 48 gramas? Então, a gente vai considerar uma massa de gás oxigênio igual a 48 gramas. Então, massa do oxigênio é ser igual aqui, ó, a 48 gramas. Ok? E ele quer que a gente considere as condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, ó, se está na CNTP, o volume molar é igual a 22,4 litros. Ora, eu tenho que ter isso decorado? Seria bom que você soubesse, tá? Às vezes essa informação ela não é dada, mas não quero ninguém aqui preocupado em estar decorando nada, tá bom? 22,4 está aí a informação. Então, o que, que eu vou fazer agora, né? Eu tenho que descobrir quanto é que valem esses 48 gramas, só que em litro. E como é que eu vou fazer isso? Bom, o volume molar é 22,4 na CNTP a cada mol. Então, a gente poderia escrever o seguinte, ó, 1 mol, nesse caso, de oxigênio, correspondem a 22,4 litros. Aí a pergunta é: 48 gramas de O2 correspondem a quantos litros? Eu não sei, eu coloco aqui um X, tá certo? Nós montamos agora uma regrazinha de 3. A forma de resolver uma regra de 3, você multiplica os meios pelos extremos para determinar o valor de x. Então, você vai isolar o valor de x e ver quanto é que dá. Só que tem um detalhe, se vocês perceberem, a gente tem mol e embaixo você tem gramas. Toda regra de 3, os valores que a gente coloca, eles devem cancelar as unidades, certo? Então, por exemplo, eu devo ter que cortar o mol de cima com o grama de baixo. Só que a gente tem um problema. Você não pode, veja bem, você não pode fazer isso aqui, ó. Você não pode cortar mol com grama. Por que que eu não posso cortar mol com grama? Porque o mol e o grama, eles são unidades diferentes. A gente só cancela quando é igual. Então, eu teria que ter mol em cima e mol embaixo, eu posso cortar o mol com o mol. Grama em cima e grama embaixo, eu também posso cortar grama com grama. Desde que sejam iguais em cima e embaixo, você pode cancelar. Mas do jeito que está aí, não tem como, né? O que poderia fazer com que a gente pensasse então o seguinte: se eu não posso cancelar, então não tem como resolver. Do jeito que está aí, não tem como não, mas nós podemos fazer o seguinte: você pode transformar 1 mol de oxigênio em gramas, ou você pode pegar os 48 gramas de oxigênio e transformar em mol. Como é que eu transformo grama em mol, ou se eu quiser, mol em grama? Existe uma formulazinha que permite fazer essa transformação, tá certo? No caso, ó, se a gente quiser transformar mol em grama, ou grama em mol, basta escrever o seguinte: o número de mol é igual à massa em gramas dividido pela massa molar. Então, essa aqui seria a formulazinha para você fazer essa conversão, tá bom? É bastante utilizada esta expressão para calcular o número de mol ou para calcular a massa em gramas, ou ainda a massa molar, se for o caso, certo? Seria muito bem-vindo que vocês não esquecessem isso aí que eu destaquei de preto. Por quê? Porque a gente usa muito, mas não é pouco não. Usa muito mesmo aqui dentro da química, tá certo? Mas enfim, a melhor maneira de aprender e não esquecer é você treinar, exercitar situações em que ela seja necessária, tá certo? Mas já vou adiantando, a gente usa muito, mas muito mesmo, o N. Minha internet caiu aqui, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo a apresentação? Só confirme aí para mim, para me saber.
que voltou mesmo. Ok. Muito bem. Então, vamos dar continuidade, tá? Preparar aqui o plano B, caso a conexão caia novamente. Bem, é o seguinte. Eu disse que eu não vou usar essa fórmula agora, tá? Dessa vez eu não vou usar. Por que que eu não vou usar? Porque a própria questão, ela já deu uma informação que o presidente está fazendo conta demais, tá? Que informação foi essa? Ela colocou bem aqui o seguinte, ó. Que o oxigênio, o O2, ele tem massa molar 32 gramas por mol. Isto significa que 1 mol de oxigênio equivale a 32 gramas. Então, eu vou fazer uma coisa mais simples. Ó. Aqui eu tinha 1 mol de O2 está para 22,4. Só que 1 mol de O2 são 32 gramas. Está aqui, ó, a própria questão já deu essa informação para a gente. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Onde tiver 1 mol de O2, eu coloco só 32 gramas de O2. Então, vai ficar 32 gramas de O2 estão para 22,4 litros, assim como 48 gramas de O2 estão para não sei quantos litros, X, né? Vou fazer isso, tá bom? E agora, resolvendo, ficou a cor mais fácil do mundo. É só você pegar e fazer aí a multiplicação dos meios pelos extremos. Como é que vai ficar isso? Então, vamos colocar aqui, ó. 32 multiplicado por x é 32x. A gente está fazendo isso, ó. Multiplicação dos meios. Então, vai ficar 32 vezes x, que dá 32x, é igual à multiplicação dos extremos aqui, ó. 22,4 multiplicado por 48, né? Então, ó, 22,4 litros vezes 48. E detalhe, você não vai mais colocar gramas, porque você cancelou as unidades, tá? Ó, não tem grama aqui, nem tem grama aqui, elas foram canceladas. Resultado, se não tem mais grama, então fica só o litro, que é o que eu quero na resposta. Para terminar aí de resolver e saber qual é o valor de x em litros, é só você pegar o 32, está multiplicando e mandar para o outro lado, dividindo. Então, a gente vai fazer isso, ó. Como é que fica? X é igual a 22,4 litros vezes 48 dividido por 32. Se eu simplificar aqui, ó, 32 dividido por 32 é 1. E 48, deixa eu ver se eu posso fazer isso. Não, não posso. Sei que ia dar certo aqui direto. Mas vamos lá. Eu posso dividir por, deixa eu ver. Eu posso dividir por 8, porque 32 dividido por 8 é 4. E 48 dividido por 8 é 6. Eu vou dividir por 8 em cima e embaixo, tá? Então, vai ficar assim, simplificando. Se eu dividir aqui por 8, vai dar 6. E se eu dividir aqui por 8, vai ficar 4. Ok? E eu ainda posso simplificar de novo. Ó. Posso simplificar por 2. Ó. 6 dividido por 2 é 3. E 4 dividido por 2 é 2. Então, vai ficar 3 sobre 2. Logo, x é igual a 3, que multiplica 22,4 litros, dividido por 2. E 22,4 dividido por 2 é a mesma coisa que 11,2. Posso colocar aqui, ó. X é igual a 3. 2 dividido por 2 é 1. 2 dividido por 2 é 1. E 4 dividido por 2 é 2. Certo? Multiplicando por 3, o volume vai ser 3 vezes 2, 6. 3 vezes 11, 33. Então, esses nossos 48 gramas, ó, esses 48 gramas aqui é a mesma coisa que 33,6 litros nas condições que nos foram dadas, certo? A gente tinha aqui algumas opções para marcar, então a opção que eu devo marcar nessa questão é a que apresenta 33,6 como resposta. Vamos ver se ela está aqui. Então, não, desculpe, não tem opções para marcar. Ela não é de múltipla escolha. Mas então é isso. Está aí a resposta solicitada.
certo? Há uma grande quantidade de situações que você vai ser convidado a determinar esses valores. Então, às vezes você tem que escrever o valor em litros, às vezes é o valor em grama, às vezes são os valores em mol. Já preparando você para um assunto mais adiante, a gente chama de cálculo estequiométrico, tá certo? É, uma das coisas que os alunos geralmente têm um pouquinho de dificuldade, mas não é nem por conta da química em si, é mais por conta mesmo da matemática, certo? Normalmente os alunos não gostam muito de fazer cálculo, mas isso aí é muito cobrado, pessoal. Costuma cair bastante, tá certo? Então, como é algo que está sendo sempre presente em provas de química, concurso, seleção, etc., é algo que eu aconselho que vocês devam dominar. Mas óbvio que nós não vamos aprender tudo isso com uma aula apenas, né? Isso aí leva um tempinho, então eu vou estar sempre aqui pegando na mão de vocês. Agora, na primeira série, se eu for professor no ano que vem, da mesma forma, ok? Mas nunca descuidem da parte dos cálculos químicos, não. Perfeito? Então, questão resolvida na página 117, questão 21. Continuando aqui a nossa jornada, nós temos aqui, ó, as fórmulas químicas. Aqui na página 118. Bom, acredito que todos vocês já devam ter notado, né, que nós temos uma série de representações aqui para os elementos, para as substâncias, para as espécies químicas de um modo geral. O que que acontece quando se fala de uma fórmula dentro da química? O que é que isso representa? Bom, a forma mais simples, né, de eu explicar isso para vocês é dando aqui coisas que você já conhece. Por exemplo, quando a gente escreve H2O, automaticamente a grande maioria das pessoas interpreta esta expressão H2O como sendo a fórmula da água. Então, para quem estudou química, ou até mesmo para quem não tem estudado exatamente essa disciplina, é bem comum que as pessoas entendam que H2O é a fórmula da água, certo? Mas a gente não tem somente a água, a gente tem uma série de outros tipos de substâncias que também podem ser representadas por fórmulas. E aí, as fórmulas mais comuns, que geralmente a gente usa, né, nos livros, nas questões, etc., são as chamadas fórmulas moleculares. Só que assim, a fórmula molecular já é o resultado de uma coisa um pouco mais rudimentar, tá bom? Ou seja, é, ela não já aparece prontinha, bonitinho, como a gente vê nos livros, não, tá certo? O que acontece é que, normalmente, as fórmulas moleculares, elas já são produto final de outros tipos de fórmula, que, no meu caso, não vou mostrar para vocês em detalhes, muito aprofundados, todas as que existem, mas a gente vai ver assim por cima, pelo menos três aqui, tá bom? A saber, quais são as fórmulas que nós vamos considerar. Existe a chamada fórmula percentual, existe também a fórmula mínima e existe também a fórmula molecular. Essa última é a que nós utilizamos com mais frequência, tá bom? Mas quando a coisa deu-se início, as primeiras fórmulas foram exatamente as fórmulas percentuais, perfeito? Então, ó, fórmula percentual, fórmula mínima e fórmula molecular. Começando pela fórmula percentual, como é que a gente trabalha com ela? Aqui, pessoal, vale a pena dizer para vocês o seguinte: se você for trabalhar com a fórmula chamada percentual, você vai ter que saber uma coisa chamada porcentagem. Então, a gente tem que saber trabalhar com porcentagem, perfeito? Ah, mas eu não sei o que é porcentagem, eu nunca estudei, eu nunca vi, ou eu vi e não aprendi. Bom, eu recomendo que vocês revisem isso, porque vocês vão usar bastante, tá certo? Então, sendo assim, vamos a ela. Ó. Fórmula
percentual, no seu livro está na página 119. Só que aqui o livro não vai explicar o que é porcentagem não, tá? Você já tem que saber, certo? Muito bem. Vamos supor que a gente tenha o seguinte. Eu tenho uma substância, o nome dessa substância é gás metano, certo? Então aqui eu vou colocar, ó, a formulazinha do gás metano, que é CH4. Isso aqui é o gás metano. E CH4 é a fórmula molecular. Só que nós queremos determinar a fórmula percentual do gás metano. Como é que nós vamos fazer isso? É o seguinte. Primeira dica. Porcentagem, você considera 100% tudo que estiver presente. Ou seja, se a gente estiver falando de uma substância formada por carbono e hidrogênio, eu tenho um carbono e eu tenho 4 hidrogênios, certo? No total, eu tenho exatamente 5 átomos, sendo que um é o carbono e os outros 4 são os hidrogênios. Eu consigo ver isso facilmente quando eu olho para a fórmula aqui, ó. Tem esse carbono e tem H4, que correspondem a 4 hidrogênios, certo? Então, no total, juntando tudo, eu tenho 5 átomos formando a molécula do gás metano. Nós sempre devemos admitir 100% ao valor total. Então, se você tiver 5 átomos, você tem que esses 5 correspondem a 100%. Tá bom? Muito bem. E quanto é que deve corresponder os demais elementos? Por exemplo, esse um carbono, ele seria quantos por cento? E esses 4 hidrogênios seriam quantos por cento? Aí, o que é que a gente vai fazer? Para determinar essa porcentagem, basta que você faça de novo uma regra de 3. Ó. O valor dos 5 elementos é 100%. Apenas o carbono, aí eu não sei, eu digo que é X e faço a regra de 3. Se eu quiser saber o hidrogênio, depois que eu descubro o valor do carbono, eu posso fazer 100% menos o valor do carbono, que vai dar a porcentagem de hidrogênio. Mas eu também posso dizer assim, que todos eles juntos são 100% e os 4 hidrogênios é igual a Y. Aí é outra regra de 3, é outra continha que a gente vai ter que fazer, certo? Bem, só que eu preciso de mais informação. Eu tenho que saber quanto equivale o CH4 em massa, né? Em gramas. Ou seja, eu preciso saber, por exemplo, quantos gramas de CH4 eu tenho para poder fazer esse cálculo, certo? Obviamente que a gente vai utilizar aqui, né, números que sejam mais simples. Então, vamos propor o seguinte, olha só. CH4, se eu for consultar uma tabela, eu vou descobrir que o carbono, ele tem uma massa molar igual a 12. Então, ó, carbono equivale a 12 gramas a cada mol. Essa é a massa molar do carbono. E o hidrogênio, ele tem aqui uma massa molar igual a 1 grama por mol, certo? A gente consulta uma tabela e percebe que lá você tem 12 gramas por mol para o carbono e 1 grama por mol para o hidrogênio. Perfeito? Dito isso, eu vou pegar esses valores e vou calcular a massa molar do CH4. Como é que eu calculo a massa molar do CH4? Eu vou colocar o valor do carbono e o valor dos 4 hidrogênios. Igualzinho a gente já tinha feito aí numa outra aula, tá? Então, a massa molar do CH4, basta você fazer o seguinte. O carbono corresponde a 12 gramas. O hidrogênio, ele corresponde a 1 grama. De onde foi que eu tirei isso? Lá das tabelas, certo? Aí o que que acontece? Se eu quero todo mundo junto, CH4, eu faço 12 mais 1 que dá 13. Mas isso aí vai estar errado. Por quê? Porque 1 grama é se você tiver somente um átomo de hidrogênio. Aqui, você não tem só um átomo de hidrogênio, você tem 4. Então, vou multiplicar por 4. E agora sim, ó, 12 mais 1 vezes 4, fazendo aqui a continha, você encontra 16.
Ou seja, a massa molar do CH4 é igual a 16 gramas por mol. E ainda posso dizer assim, ó, que o valor de 16 gramas é pegando o carbono e os 4 hidrogênios, ou seja, são todos eles. Em outras palavras, 100%, tá? Então, 100% do gás metano é 16 gramas. Se você quiser a porcentagem só do carbono ou só do hidrogênio, aí você monta uma regrazinha de 3 com o valor do carbono e uma outra regrazinha de 3 com o valor só do hidrogênio, tá bom? Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Vamos fazer do carbono, né? Primeiro, ó. Você vai poder dizer o seguinte, já entendendo que 16 gramas por mol é todo mundo, então isso aqui é 100%. Resultado, 16 gramas é a mesma coisa que 100%. Se você pegar só o carbono, que tem 12 gramas nessa brincadeira, 12 gramas correspondem a quantos por cento? Então, vamos colocar aqui, ó, X. Ou seja, você tem aí, né, uma regrazinha de 3 para calcular a porcentagem somente do carbono na substância conhecida como CH4, certo? Como é que a gente resolve? Mais do mesmo. Meio pelos extremos, isola o X e você vai saber o valor de X. Resultado. Como é que vai ficar isso aqui, ó? 16 vezes X é a mesma coisa que 16x. Isso aqui é igual a 12 vezes 100%. Percebam que, como tem 16 gramas em cima e 12 gramas embaixo, eu posso pegar e cortar grama com grama. Lembrando, tomem muito cuidado com isso, tá? Se você não cancelar as unidades, é possível que você esteja fazendo o seu cálculozinho errado, certo? As regras de 3 aqui, elas só vão poder seguir adiante se você cancelar as unidades dos valores conhecidos. Então, 16 gramas eu posso cancelar com os 12 gramas lá embaixo, certo? Ficou somente o que eu quero na resposta, que é a porcentagem. Aí, o 16 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, aqui, ó, x é igual a 12 dividido por 16 vezes 100%. Bom, quanto é que dá 12 dividido por 16? Se você fizer aqui rapidinho, 12 dividido por 16, vou dividir em cima e embaixo por 2, tá? 12 dividido por 2 dá 6, 16 dividido por 2 dá 8. 6 dividido por 2 dá 3 e 8 dividido por 2 vai dar 4. 3 dividido por 4, vamos lá. Não dá para fazer direto, então é 0, vai ficar 30, né, que eu tenho uma vírgula aqui, 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. 28 para 30, 2. Aí baixo 2, bota um 0, fica 20. 20 dividido por 4 é 5. Então, x vai ser igual a 0,75 vezes 100%. E 0,75, duas casas decimais, vezes 100%, a vírgula anda duas casas para a direita. Então, vai ficar 75%. Resultado, qual é a porcentagem de carbono no CH4? 75%. Isso quer dizer que a porcentagem do hidrogênio deve ser igual a quanto? O que é que vocês acham? É só fazer o que sobrou, né, tio? Perfeito, que dá quanto? É assim, 25, tio. 25, exatamente, ó. Para vocês verem como a gente não precisa fazer cálculos sem precisão. Se você já tem, você sabe que tudo é 100% e um é 75, os outros, só faltam eles, né? São 4 hidrogênios, todos iguaizinhos, correspondem aos 25%. Aí a fórmula percentual do CH4, ela vai ficar igual aqui, né? Você vai escrever aqui, ó, C 75%, H 25%, certo? Isso aí, ó, com porcentagem é a fórmula percentual, tá bom? A gente usa muito fórmula percentual? Não.
a gente usa com mais frequência a fórmula molecular. Então, ao invés de você encontrar nos livros, ó, para o gás metano, C75% H25%, na verdade, eles colocam CH4. É mais simples, é mais direto, tá bom? Mas a primeira fórmula que se determina geralmente para os compostos é a fórmula percentual. Porém, nós alunos do ensino médio, a gente não usa isso com muita frequência. Agora, eu estou ensinando isso aqui para vocês, porque caso apareça, e provavelmente vai aparecer num futuro não muito distante, você já está balizado, você já viu pelo menos, mais ou menos, como é que funciona, tá bom? E vou repetir de novo. Vocês não aprendem isso só com essa aula, isso aqui é muito pouco. A gente aprende isso com o passar do tempo, o professor vai fazendo um exemplo, vai fazendo outro, né? A gente faz uma prova, aí resolve questão, faz exercício, faz mais prova, e chega um dia que a ficha cai. Mas não, infelizmente não é tão rápido, tão automático quanto a gente gostaria. Tá bom? Então tenha paciência. É, tem muita matemática, tá? Infelizmente. A gente tem que fazer muito cálculo aqui ainda. Certo? Então, tranquilidade. Vamos seguir em frente. Essa é a fórmula percentual. Além da fórmula percentual, a gente também tem uma outra fórmula chamada de fórmula mínima. Como é que é a fórmula mínima? O próprio nome já está sugerindo que deve ser um valor que é o mínimo possível, né? Então, a fórmula mínima, pessoal, ela é bem simples, ó. Se você tiver uma substância representada por uma fórmula qualquer, a fórmula mínima da substância é o menor valor em números inteiros que você consegue obter. Como assim, né? Explique. Vamos dar um exemplo. Existe uma substância chamada sacarose, tá? Mas é possível que você conheça com o nome de açúcar. Essa palavra açúcar, ela representa uma categoria, uma classe de várias substâncias, ou seja, não existe só um tipo de açúcar. Veja, dizem que a pessoa que tem diabetes, ela não pode comer nada que tenha. Aí você responde açúcar, eu vou dizer que está errado. Por que que está errado? Porque o diabético, ele não tem problema exatamente com açúcar, né? Embora a gente use essa palavra no dia a dia como se fosse uma substância única, e não é. Açúcar ou açúcares fazem parte de um grupo muito grande que é denominado de hidratos de carbono ou carboidrato, ou ainda açúcares. Então, o diabético ele não pode comer um determinado tipo de açúcar, que é chamada de glicose. Quem é diabético não tem que evitar glicose. E a sacarose, ela tem dois tipos de açúcar. Ela tem a glicose e ela tem a frutose, certo? Quantos tipos de açúcar tem? Pessoal, tem um monte, tá? Tem a glicose, tem a frutose, tem a maltose, a galactose. Assim, a gama de substâncias que existe, que a gente chama de açúcar, como se fosse tudo uma coisa só, ela é gigantesca. Então, diabético pode comer açúcar, só não pode ingerir glicose, tá certo? Se bem que o ideal, né, se a pessoa tem diabetes, é que ela não ingira nenhum tipo de açúcar mesmo, tá? Principalmente se for de fonte industrializada, que a gente nunca tem certeza absoluta, confiança plena no que é que tem ali dentro, tá? Então, o ideal é evitar todos os tipos. Mas, independentemente disso, a sacarose, olha só. A fórmula da sacarose é C12H24O11. Eu pergunto, existe algum número que divida ao mesmo tempo o 12, o 24 e o 11 e você vai obter um número inteiro, né? Se você pensar assim, eu vou dividir todo mundo aí por 2. O 12 dividido por 2 dá 6. O 24 dividido por 2 dá 12, mais o 11 dividido por 2 dá 5,5. Se você não conseguir encontrar um número que divida todos eles e a resposta seja um valor inteiro, então a fórmula mínima já é essa que vocês estão vendo, tá certo? Por exemplo, o CH4 é C1H4, que é um carbono.
Não existe nenhum número que eu pegue e divida o 1 e o 4 e eu obtenha novos números inteiros. A não ser que você diga assim, vou dividir todo mundo por 1. Mas aí não adianta, porque divisão por 1 sempre dá o mesmo valor, então fica a mesma coisa, certo? Se a gente pegar aqui, ó, C12H24O11, vou dividir por 1, vai continuar C12H24O11, essa já é a fórmula mínima. Mas algumas substâncias você consegue fazer isso. Olha só. Se eu pegar aqui a glicose, a fórmula da glicose é C6H12O6. Se eu conseguir encontrar um número que divida o 6, o 12 e o outro 6, e a resposta for um número inteiro, o menor possível, essa é a chamada fórmula mínima. Pois olha o que eu vou fazer agora. Eu vou dividir todos da glicose por 6. Como assim? Eu vou pegar o C6, eu vou dividir por 6. Eu vou pegar o 12, eu vou dividir por 6. E eu vou pegar aqui, ó, os 6 oxigênios e vou dividir por 6. Quando vocês fazem isso, ó, 6 dividido por 6 dá 1. Então, só tem um carbono. 12 dividido por 6 dá 2. Então, tem 2 hidrogênios. E 6 dividido por 6 dá aqui, nesse caso, um oxigênio. Lembrando que quando você tiver só um elemento, não é recomendado escrever o número 1. Ou seja, C1H2O1 não está errado, mas a gente evita escrever o número 1 nos índices, tá? Que como eu expliquei na aula anterior, o índice é o número de átomos que você tem na fórmula, ou elementos, se você preferir. Então, a gente tem que a glicose é C6H12O6, mas a mínima proporção entre carbono, hidrogênio e oxigênio na glicose é um carbono para cada 2 hidrogênios e para cada um oxigênio. Ou seja, essa é a proporção mínima possível. E essa aqui vai ser a fórmula mínima da glicose. Qualquer que seja o elemento, qualquer que seja o elemento, representado por uma fórmula aqui na química, se eu conseguir pegar a fórmula dele e reduzir para os mínimos inteiros possíveis, então eu acabo de encontrar a fórmula mínima. Se não for possível essa simplificação, a fórmula que você tem já é a fórmula mínima. E às vezes a fórmula mínima é igual à fórmula molecular, como é o caso, por exemplo, da sacarose, que eu mostrei agora para vocês. Tá bom? Então, esse é o segundo tipo de fórmula. E a fórmula mínima ela é interessante para você encontrar a fórmula molecular, que é a última que eu vou mostrar agora para vocês. Tá bom? Então, a fórmula molecular, ela surge depois que a gente já tem feito a fórmula, olha só, percentual e mínima. Na prática, pessoal, se a gente estiver no laboratório, tá? Inclusive, tocando neste assunto, eu estou vendo a possibilidade da gente ter aula prática em algum horário que seja conveniente para vocês, tá bom? O laboratório já está funcionando com quem está presencial, os segundos e terceiros, mas eu queria ver se teria como a gente ter um dia, né? Provavelmente pela manhã, para ter aula prática de química. A gente combina aí, faz uma escala, quem vai vir, para ter essas aulas aí. Estou estudando aí uma melhor maneira, tá bom? E supondo que a gente fosse para o laboratório fazer um experimento sobre isso aqui. A gente faria uso de uma balança para determinar as massas, tá? E a primeira fórmula que nós iremos determinar seria exatamente a fórmula percentual. Pela fórmula percentual, você consegue calcular a fórmula mínima, e com a fórmula mínima, você consegue achar a fórmula molecular, certo? Para você fazer isso, pelo menos no papel, né, a gente vai poder fazer isso na prática aqui, mas pelo menos no papel, existe uma expressão que é a seguinte: a fórmula molecular, ela pode ser obtida se você tiver isso aqui, ó. A massa molar da fórmula molecular dividido pela massa molar da fórmula mínima multiplicado pela fórmula mínima. Como é que é isso, né? Tem essa expressão aí, como é que funciona esse raciocínio? Ele é bem simples, na verdade, tá?
Olha só, vamos fazer o seguinte, já que eu falei da glicose e eu mostrei para vocês a fórmula da glicose e a fórmula mínima da glicose, como é que seria a massa molecular da glicose e como é que seria a massa molecular da fórmula mínima? Deixa eu fazer da fórmula mínima logo, para vocês verem aqui como é que a gente procede. Ó, vamos determinar isso aqui, ó, certo? Vamos pegar aqui um exemplo que vai ser a glicose. Quem é a fórmula mínima da glicose? A gente viu que é CH2O, certo? Ó, glicose, a fórmula mínima dela é CH2O, ok? Então, você colocaria aqui, ó, CH2O. Quanto é que vale o total? Carbono, 2 hidrogênios e um oxigênio. O carbono são 12 gramas, o hidrogênio 1 grama e o oxigênio 16 gramas. Lembrando que como são dois hidrogênios, você multiplica aqui por 2, quer dizer. Aí 12 mais 2 mais 16, a fórmula molecular da fórmula mínima seria 12 mais 2, 14, 14 mais 16 dá exatamente 30 gramas por mol. Tá certo? Então, essa é a massa molar, ou seja, a massa em gramas a cada 1 mol da sua fórmula mínima de glicose. E como é que seria a massa molar da fórmula normal, da fórmula molecular, que é C6H12O6? Para fazer essa continha, aí você vem aqui, ó, e calcula, né, a fórmula molecular. Só que assim, se a gente estivesse fazendo uma questão, ele não iria dizer a fórmula molecular, até porque é isso que a gente está atrás. Ele ia dizer o seguinte, ó, a massa molecular da substância é tanto e a fórmula mínima é essa. Aí você vai pegar esses valores, dividir um pelo outro e vai multiplicar pela fórmula mínima. Quando a gente fizer essa continha, a gente encontra a fórmula molecular. Então, como é que seria isso? Primeiro, vamos lá, fórmula molecular da fórmula molecular. A massa molar da fórmula molecular. Aqui de azul. É C6H12O6. Certo? Quanto é que vale o carbono? O carbono vale 12. O hidrogênio vale 1. Ó, tudo isso aqui se encontra em tabelas, tá certo? Não é para decorar esses valores, não. E o oxigênio 16. Só que eu tenho 6 carbonos, então multiplico por 6. Eu tenho 12 hidrogênios, multiplico por 12. E eu tenho 6 oxigênios, multiplico por 6 aqui, certo? Fazendo isso, ó, 6 vezes 12 dão 72 gramas, mais 12 vezes 1 são 12 gramas, mais 16 vezes 6 é 96. 96 mais 12 dá 108. 108 mais 72 dá 180. Então, 180 gramas por mol é a massa molar da glicose, considerando aí a sua fórmula molecular, certo? Aí, para achar a fórmula molecular da glicose, como é que eu vou fazer? Divide a massa molar de C6H12O6, divide pela massa molar da fórmula mínima e multiplica pela fórmula mínima. Como é que seria isso? Então, vamos fazer aqui, ó. Massa da fórmula molecular, 180. Massa da fórmula mínima, 30 gramas. Então, você vai colocar 180 dividido por 30. Eu vou colocar só os números porque, ó, grama por mol corta com grama por mol, já vai direto. E você vai multiplicar por quem? Pela fórmula mínima. A fórmula mínima é CH2O. Então, vou colocar aqui, ó, CH2O. Quanto é que dá 180 dividido por 30? Esse zero aqui você já pode cortar aqui, ó, certo? Aí ficou 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 é igual a 6. Então, 6 vezes CH2O. Você vai multiplicar cada elemento por 6. Então, 6 vezes um carbono, 6 vezes 2 hidrogênios e 6 vezes um oxigênio. Resultado, 6 vezes um carbono é 6 carbonos, C6.
6 vezes 2 hidrogênio, 6 vezes 2 dá 12. Então, H12. E 6 multiplicado por um oxigênio são 6 oxigênios. Logo, a fórmula molecular da glicose é C6H12O6. Aí você podia pensar assim, mas espera aí, por que eu fiz tudo isso para achar a mesma fórmula que o senhor já tinha escrito aqui de azul? Aí é que tal? Nas questões de química, ele não vai dizer essa fórmula que eu escrevi de azul. Exatamente é essa que você quer encontrar. Qual a informação que ele vai dar? Ele vai dar para você a massa molar da substância, certo? E aí você vai usar esse valor com a massa molar da fórmula mínima, divide um pelo outro e multiplica pela fórmula mínima. Nesse caso aqui, quando eu fiz a divisão, deu 6. A fórmula mínima é CH2O. 6 vezes CH2O dá C6H2O6, que é exatamente a fórmula da glicose. Tá bom? Então, gente, para fechar, né, nossa aula de hoje, não sei se vai dar tempo, porque a questão que eu selecionei aqui pede 3 coisas. Pode ser que não dê tempo, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a resolução aqui, certo? E uma informação antes de a gente começar. Não tem, presta atenção, não tem tarefa de casa essa semana. Por quê, professor? Por que não vai ter tarefa de casa? Porque vocês ainda estão fazendo a prova, né, bimestral. A gente ainda está fechando as notas e amanhã ainda vai ter o pessoal da repescagem, ou seja, quem perdeu a prova, quem tirou nota baixa, então amanhã ainda vai ter uma segunda chance para que vocês realmente fiquem com nota boa no terceiro bimestre, tá bom? Aí, semana que vem, na próxima aula, tudo bem. Aí eu posso separar umas perguntinhas para ser tarefa de casa da próxima semana, tá bom? Mas essa semana não vai ter tarefa para me entregar, não, tá bom? Se concentrem em fazer a prova bem direitinho, tirar nota boa, porque não tem só química, né? Vocês têm lá outras matérias também, certo? Dito isso, não me entregue nada, tá? Outra coisa, pelo amor de Deus, não me entregue o quiz respondido. Tem aluno que está enviando para mim o quiz, copiou o quiz todinho, respondeu e me enviou. Não é para entregar o quiz para mim, acho que para professor nenhum, certo? Aquilo ali vocês vão fazer no laboratório de informática, não é para entregar escrito, certo? É só para deixar claro, ok? Então, na página de número 121, a questão 28, diz assim: o éster butanoato de etila é um aromatizante utilizado na indústria alimentícia como essência artificial de morango. Então, é uma substância que imita o cheiro do morango, certo? Calcule as fórmulas, olha só, percentual, mínima e molecular. Tá pedindo as 3 que eu expliquei agora há pouco, tá? Dessa substância, desse éster, sabendo que quando você decompõe 5,8 gramas desse composto, olha só, pessoal, se você pegar, ele está dizendo na questão, 5,8 e você vai separar os elementos de um por um. Você vai obter 3,6 gramas de carbono, 0,6 gramas de hidrogênio e vamos obter também 1,6 gramas de oxigênio. Ou seja, nós vamos obter 3 substâncias pegando esses 5,8 gramas. Você vai ter o carbono, você vai ter o hidrogênio e você vai ter o oxigênio, certo? Então, para determinar as fórmulas, é importante que você escreva as quantidades envolvidas. Então, se eu pegar todo mundo aqui, ó, todo mundo aqui, certo? Esse povo aqui todinho, ó. Todos eles juntos tem que ser igual a quanto? 5,8. Você já pode até dizer o seguinte, professor, se todo mundo junto é 5,8 gramas, é porque 5,8 gramas é igual a 100%. Lembra, ó, 100% é todo mundo junto, certo? Então, se eu peguei 5,8 e dentro desses 5,8 eu tenho 3,6 gramas de carbono, 0,6 gramas de hidrogênio e 1,6 gramas de oxigênio, 100% é todos eles juntos, que dá
5,8. Então, você já pode dizer 5,8 gramas corresponde a 100%. Mas eu quero saber a porcentagem do carbono, a porcentagem do hidrogênio e a porcentagem do oxigênio. Olha como é fácil resolver a primeira fórmula, que é a percentual. Quantos gramas você tem de carbono? Aí ele disse aqui, ó, carbono, a gente tem, eu destaquei de vermelho, 3,6 gramas. Sabe o que é que você pode fazer? Você pode dizer o seguinte, ó, se 5,8 é 100%, 3,6 gramas é quanto? Não sei, x. Você já tem a sua primeira regrazinha de 3, certo? Aí, quem mais? Ó? Aqui de verde, ó, 0,6 gramas de hidrogênio. Então, eu tenho 0,6 gramas de hidrogênio. Eu posso montar a mesma regra de 3 com hidrogênio. Como é que ia ficar? Ó? 5,8 estão para 100%, assim como 0,6 gramas está aí de novo para X. Ó. Vou colocar Y, para não ficar igual ao carbono. Pronto, ó. Certo? Aí eu achar o valor de Y. E para encontrar a porcentagem de oxigênio? A porcentagem de oxigênio aqui, ó, ele diz que é 1,6 gramas que você obtém. É o mesmo raciocínio, certo? Você vai colocar aqui, ó, 5,8 gramas estão para 100%, assim como 1,6 está para, sei lá, Z, certo? Pronto. Três elementos diferentes, três letrinhas diferentes. Aí você calcula o valor de X, o valor de Y, o valor de Z. O resultado vai ser carbono, tantos por cento, hidrogênio, tantos por cento, oxigênio, tantos por cento. Aí, com essa continha, você vai achar a fórmula percentual, certo? Para achar a fórmula mínima e para achar a fórmula molecular, gente, eu não vou ter como mostrar nessa aula, porque eu só tenho 2 minutos. Não vai dar tempo de fazer nem a fórmula percentual. Então, eu vou propor o seguinte. Eu já montei o cálculo bem direitinho, certo? Eu quero que vocês tentem fazer. Ache o valor de X, ache o valor de Y e ache o valor de Z. Tenta ir em casa com calma, tá bom? Já está tudo montado as contas. Aí, quando for na próxima aula, a gente vai continuar daqui de onde nós paramos. Vocês vão fazer a correção junto comigo da fórmula percentual. Ver quanto foi que vocês encontraram. Lembra, não é para me entregar essa resolução. Isso aí não é para me entregar, certo? Isso aí não é tarefa de casa, tá bom? É só um exercício que a gente vai corrigir na próxima aula e na próxima aula eu vou mostrar como é que faz a fórmula mínima e a fórmula molecular, com esses dados que vocês estão vendo aí, tá bom? Mas por hoje é só. Antes de vocês saírem, por gentileza, não esqueçam de preencher aqui a chamada, tá bom? Vou colocar o link da chamada. Prontinho? Podem responder e até a próxima aula, se Deus quiser. Tá bom? É isso.